Na semana em que a fome fez Serafina raspar o fundo da panela com unha, ela aceitou o único trabalho que apareceu: subir o Morro do Carquejal, nos sertões da capitania de Goiás, em 1732, até a casa de recolhimento que ficava longe de tudo, onde ninguém perguntava nada. A chuva vinha de lado, o vento trazia cheiro de pedra molhada, fezes secas e cal fresca, e o sino do pátio tocava rouco como garganta de doente. As paredes estavam manchadas, o reboco caía em placas e as janelas tinham ferro por dentro. Na vila, sussurravam que ali dentro uma velha louca conversava com almas penadas. Mas Serafina notou uma pista pequena demais para ser lenda. Sobre a mesa do feitor havia um papel com selo de cera ainda macia e um tinteiro aberto, como se alguém esperasse uma assinatura antes do amanhecer. Se aquilo era um manicômio, por que parecia mais um lugar feito para calar e tomar posse? Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Serafina descobriu naquele casarão cheio de portas trancadas vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Serafina subiu o Morro do Carquejal com a boca seca. Não era só sede, era medo de chegar e ouvir que a vaga tinha acabado. A estrada virava lama a cada passo. A chuva vinha de lado. O vento passava por dentro do chale e parecia procurar os ossos dela. Quando a casa de recolhimento apareceu no alto, foi como ver um bicho parado, um prédio comprido, baixo, de pedra e barro, com telha escura e janelas com ferro por dentro. A entrada tinha um pátio de terra batida e um sino torto pendurado numa trave. O sino não tocava bonito, tocava rouco, como garganta que já chorou demais. Serafina sentiu o cheiro antes de ver gente. Cal espalhada no chão, urina velha, pano úmido e fumaça de fogão fraco de comida rala. Ela pensou no estômago, pensou no vazio e apertou o embrulho que trazia. Era pouco, um vestido extra, uma colher de madeira e a coragem feita de necessidade. No portão interno, um homem apareceu. Alto, ombros duros, barba por fazer, olho que não sorri. Chamava-se Belchior Murtinho, o feitor da casa. Ele olhou Serafina como quem mede se ela aguenta. Não perguntou de onde vinha, não perguntou se era boa. Só perguntou o que importava ali. Tem fome. Serafina assentiu. A vergonha queimou, mas ela assentiu. Belchior abriu a tranca com um molho de chaves pesado. O metal bateu. O som ecoou no corredor de pedra. E Serafina sentiu de um jeito estranho que aquele som mandava mais que qualquer pessoa. Aqui tu trabalha, ele disse. Aqui tu cala. Eu vim para isso. Serafina respondeu. Belchior fez um gesto curto, mandou entrar. Por dentro, a casa era fria mesmo sem frio. As paredes suavam umidade, o chão era áspero e cada porta tinha ferro, tranca e um olho pequeno para espiar. Serafina ouviu gemidos em algum lugar, um arranhar de unha e uma risada seca que terminou em tosse. O feitor não reagiu, como se fosse normal, como se aquilo fosse o vento. No corredor principal, uma mulher velha apareceu com um balde na mão, costas curvadas, rosto marcado, olhos que já viram coisa demais e não esquecem. Chamava-se Raimunda Aniceta, a zeladora, a que limpava, a que calava, a que sabia. Ela encarou Serafina com um tipo de pena que não consola e falou baixo. Tu foi a escolhida. Serafina não entendeu. Escolhida por quê? Raimunda não respondeu, só olhou para as portas e fez o sinal da cruz bem rápido. Belchior cortou. Deixa de bobagem, mulher. Mostra para ela a cozinha e depois o pátio. Raimunda obedeceu.
mas passou perto de Serafina e sussurrou sem mexer a boca: "Não escuta o que te chamarem de noite." A frase grudou na pele de Serafina. Ela engoliu seco, mas seguiu. A cozinha era escura, um fogão de barro. Panela grande com caldo ralo, cheiro de ossos fervidos demais, e pão de milho contado. Uma moça mais nova mexia a panela. Rosto pálido, braços finos. Chamava-se Dalva Siqueira. Outra trabalhadora. Tinha a mesma cara de quem está ali por falta de mundo. Dalva olhou Serafina de cima a baixo e baixou os olhos depressa, como se olhar fosse perigo. Raimunda entregou um avental, tecido áspero, manchado de cal. "Veste isso e não entra na ala do fundo." "O que tem lá?" Serafina perguntou antes de pensar. Raimunda apertou a boca. "Tem papel, tem ferro e tem gente que nunca mais volta a falar normal." Serafina sentiu um arrepio. Papel. De novo papel. Ela lembrou do selo macio e do tinteiro aberto que tinha visto na mesa do feitor, na entrada. Aquela casa tinha cheiro de assinatura, não tinha cheiro de cura. Belchior voltou e mandou: "Primeiro serviço, tu vai levar a água pro pátio. E depois, tu serve comida na ala das mulheres. Só isso. Só segue o que eu disser." Serafina carregou o balde. O braço doeu. A mão escorregou na alça molhada, mas ela não reclamou. No pátio, viu a parte de cima do lugar. Muro alto, cerca de madeira por fora, mato cercando tudo e estrada nenhuma visível. Era como viver num fim. O sino tocou uma vez, seco, e as portas começaram a abrir com rangido. Algumas mulheres saíram, magras, olhar vazio. Algumas murmuravam sozinhas, mas Serafina não entendia a palavra. Era como oração quebrada. Uma delas cantava baixinho, sem melodia. Só repetia um nome, e isso bateu no coração de Serafina porque parecia chamado. Dalva passou rápido do lado dela e sussurrou: "Não ouve. Eles gostam quando a gente ouve." Serafina não perguntou quem. Ela já estava entendendo que perguntas não alimentavam. Belchior apontou para um corredor lateral. "Ala das mulheres. Tu entra com a bandeja e deixa na mesa. Não conversa e não abre porta fechada." Serafina pegou a bandeja, 2 tigelas, um pedaço de pão e um cheiro ruim de água morna. Ela entrou no corredor. O ar lá dentro era pior, mais abafado, mais ácido. As portas tinham números riscados no barro e uma delas, no fim, tinha uma marca diferente. Um risco fundo na madeira, como unha de gente insistente. Serafina passou tentando não olhar, mas o corpo olhou sozinho. A porta do fim tinha 2 trancas e um pedaço de couro amarrado na parte de baixo, como se tentassem abafar som, exatamente como alguém esconderia batida. Ela deixou a bandeja na mesa e voltou, mas antes de sair, ouviu uma voz feminina dentro da última cela. Baixa, firme. Não era a voz de louca perdida, era a voz de quem ainda sabe o próprio nome. A nova chegou. Serafina parou. A nuca gelou. Ela não respondeu. A voz continuou, como se falasse com alguém invisível. Eles sempre trazem uma nova quando o papel está pronto. Serafina sentiu a pele arrepiar. Ela deu mais um passo. A voz chamou de novo, agora mais perto da fresta. Moça, vem cá, só para eu ver teu rosto. Serafina hesitou. O estômago vazio gritou por prudência. O medo gritou mais alto. Ela se aproximou um palmo. Não encostou o rosto. Só olhou pelo olho pequeno da porta. Lá dentro, na sombra, estava uma mulher idosa. Não era velha largada. Era velha que já foi senhora. Postura reta mesmo sentada. Olho vivo, mão fina e um lenço bem preso na cabeça, como quem ainda cuida da dignidade. Era Dona Ermelina de Sá. Os filhos tinham deixado ela ali, dizia a vila, porque ela falava com almas penadas, porque ela via morto, porque ela ameaçava com maldição. Mas o que Serafina viu no olho dela não foi delírio, foi alerta. Ermelina falou baixinho. Tu não veio por vontade, ninguém vem, tu veio por fome. Serafina sentiu o rosto queimar, mas não negou. Vim por trabalho. Trabalho aqui é coleira.
Ermelina respondeu. E o que eles querem não é teu braço, é tua assinatura em alguma folha quando tu estiver cansada e com medo. Serafina recuou um passo, o coração batendo. Eu não vou assinar nada. Ermelina deu um sorriso curto, triste. Eu também disse isso. Serafina virou para sair, e Ermelina soltou a frase como pedra. Eles não trancam gente por loucura, trancam por herança. Serafina saiu com a cabeça girando. Quando voltou ao pátio, Belchior estava olhando para ela, como se soubesse onde ela parou. Tu demorou, ele disse. A comida é para deixar e sair, não é para fazer amizade. Serafina baixou os olhos. Eu só... Belchior cortou. Aqui tu só trabalha. E lembra, essa gente mente. Gente assim inventa coisa, para fazer tu ter pena, para te botar contra nós. Essa gente... Ele falou como se não fossem pessoas. Serafina sentiu nojo, mas engoliu. A noite caiu cedo. Chuva mais grossa, vento batendo na parede. O sino tocou de novo, chamando todo mundo para dentro. Raimunda levou Serafina até um quarto de serviço. Cama de palha, uma bacia, uma tranca por fora. É pro teu bem? Raimunda disse sem convicção. Aqui em cima, se tu andar sozinha de noite, tu some. Serafina tentou rir. Não conseguiu. Quem some? Raimunda olhou para o chão. Quem fala demais? E trancou. Serafina ficou sentada na cama. O som da chave do lado de fora foi um golpe. Ela estava presa no primeiro dia, mesmo trabalhando. A fome, pelo menos, diminuiu um pouco, mas o medo cresceu. A chuva fazia um barulho contínuo no telhado, e no meio desse barulho, a casa fazia outros sons. Estalos, arranhões, passo correndo em corredor distante, e então veio uma batida seca, longa, depois outra e outra. Não era na porta do quarto dela, era mais longe, no corredor da ala das mulheres. Serafina levantou num impulso, encostou o ouvido na madeira, prendeu a respiração. As batidas voltaram, mais fortes, como o soco de alguém que quer sair, e um som abafado, como voz presa atrás de pano. Serafina não entendia as palavras, mas entendeu o desespero. Ela sentiu a garganta fechar e o corpo inteiro pedir para ficar quieta. Foi aí que ouviu um segundo som, bem mais perto. No corredor do lado de fora do quarto de serviço, alguém arrastava alguma coisa, algo pesado, ferro no chão, corrente. Serafina recuou da porta, o coração quase saindo pela boca. A tranca mexeu. Alguém testou, de leve, como quem confere se está bem fechado. Depois, passos, lentos, parando bem na frente da porta. Serafina ficou imóvel, com as mãos coladas no avental, sem coragem de respirar alto. E então, do lado de fora, uma voz masculina falou baixo, não para chamar, para avisar. Amanhã tu assina teu termo, ou tu volta a passar fome lá embaixo. Serafina sentiu o sangue virar gelo. Ela reconheceu a voz, Belchior. Os passos se afastaram. O corredor ficou vazio de novo, mas no fim da casa as batidas continuaram, e a voz abafada também. Serafina voltou a encostar o ouvido na porta. E ali, no meio da chuva e do rangido, ela ouviu uma coisa que não parecia loucura. Parecia reconhecimento. Uma voz feminina, bem fraca, chamando um nome que Serafina nunca tinha dito a ninguém. Fina. Serafina congelou, porque Fina era o apelido que a velha que criou, ela usava quando Serafina era criança. E ninguém naquela casa poderia saber disso. Serafina não dormiu. Ela só piscou em pedaços. E cada vez que o sono tentava chegar, a voz voltava. Fraca, quase uma respiração encostada no ouvido. Fina. Quando o dia clareou por trás da neblina, ela estava de pé, olhos ardendo, corpo duro, e o estômago lembrando que ali em cima a comida era moeda. Raimunda abriu a tranca do quarto de serviço sem olhar na cara dela, como se vergonha passasse pelo ferro. Lava o pátio e depois ajuda na ala do fundo. A ala do fundo não é proibida, Serafina perguntou antes de segurar. Raimunda parou um segundo.
O rosto ficou cinza. Proibida é palavra bonita. Lá é onde eles guardam quem atrapalha. Serafina engoliu seco e foi. O pátio estava frio e escorregadio. Cal espalhada nos cantos e marcas de arrasto perto da porta principal. Serafina esfregou o chão de joelhos. A água ficava branca, o cheiro subia, ardendo no nariz. E em cima da cal, ela viu uma coisa pequena, um risco de tinta, como se alguém tivesse derrubado o tinteiro e limpado com pressa. Papel, tinta, assinatura. Tudo ali tinha a mesma fome, uma fome de nome escrito. Dalva passou carregando roupa, olhou rápido para Serafina e desviou na hora. Serafina puxou o braço dela com cuidado, sem força, só pedido. Ontem, alguém me chamou de noite. Dalva empalideceu. Não fala disso. Era voz de mulher. Dalva apertou os dentes. Aqui, eles fazem voz virar culpa. Se tu admitir que ouviu, amanhã tu tá do lado de lá. Serafina sentiu o sangue esfriar. Do lado de lá onde? Dalva olhou para o corredor, como quem teme que a parede tenha ouvido. Na ala do fundo, sem janela, sem visita e com papel pronto para te chamar de doida. Serafina soltou o braço dela, mas a palavra papel ficou latejando. Quando terminou o pátio, Belchior apareceu, com o mesmo olhar de quem manda até na chuva. Vem! Ele levou Serafina pelo corredor principal. Passaram pela mesa onde ela tinha visto o selo de cera no primeiro dia. Hoje, o selo já estava duro, mas o tinteiro continuava aberto, e em cima da mesa havia um termo, com letras grandes, e um espaço vazio no fim, esperando alguém. Belchior encostou o dedo ali. Assina teu termo de serventia. Serafina sentiu o corpo travar. Eu não sei ler. Não precisa ler, precisa marcar. E se eu não marcar? Belchior deu um sorriso curto, sem humor. A estrada é longa e fome tu já conhece. Ele abriu a porta da cozinha com o queixo, mostrou a panela. O cheiro do caldo ralo bateu no estômago de Serafina como lembrança. Aqui tu come, lá embaixo tu vira sombra. Serafina olhou o papel e teve a sensação de que aquele termo não era só trabalho, era amarra, era uma mão no pescoço. Ela molhou a ponta do dedo na tinta e fez um risco tremido. Belchior pegou o papel como se pegasse um pedaço de carne. Dobrou, guardou e não agradeceu. Agora, tu vais servir na ala das mulheres e tu vai lavar a cela da velha. Serafina sentiu a garganta apertar. Dona Ermelina. Belchior olhou como se o nome fosse lixo. A que fala com morto. É, ela mesma, e não fica ouvindo. Serafina foi com o balde e o pano. O corredor da ala das mulheres parecia mais estreito de dia, porque de dia ela enxergava. E enxergar piorava. As portas tinham riscos, algumas com marcas de unha, algumas com manchas escuras no rodapé, lavadas muitas vezes. Serafina parou na porta de Ermelina, a tranca por fora, o couro amarrado embaixo, o olho pequeno para espiar. Raimunda abriu, rápida, como quem não quer deixar a porta respirando muito tempo. Dentro, Ermelina estava sentada no chão, não como bicho, como gente que cansou de suplicar. Quando viu Serafina, os olhos dela mudaram, ficaram mais vivos, mais atentos. Tu ficou, Ermelina disse, baixa. Eu tô trabalhando. Aqui ninguém só trabalha, aqui todo mundo serve para alguma coisa. Raimunda empurrou Serafina para dentro. Limpa e sai, e não dá conversa. A porta fechou, trancou. Serafina ficou sozinha com Ermelina, o balde na mão, o coração batendo como se fosse errado. Ermelina olhou para o avental dela, manchado de cal. Depois olhou para o rosto dela e falou como quem lembra um retrato antigo. Teu nome não é Serafina. Serafina gelou. É sim. Serafina é nome que põem em menina para esconder outro nome. Serafina tentou rir. Não saiu. A senhora está confundindo. Ermelina se arrastou um pouco para perto sem levantar, e a voz dela ficou mais baixa ainda. Eu ouvi alguém te chamar ontem. Serafina sentiu o estômago afundar. Como a senhora ouviu?
Ermelina apontou para o teto. Essas paredes levam som e levam segredo também. Ela encarou Serafina com firmeza. Fina não é apelido de rua, é apelido de berço, é apelido de mãe. Serafina ficou imóvel. A mão apertou o pano molhado. Eu não tive mãe. Ermelina sorriu de leve, triste. Todo mundo teve. O que muda é se ficou viva perto. Serafina engoliu o nó da garganta. Por que a senhora está dizendo isso? Ermelina respirou fundo. E por um segundo pareceu cansada demais para continuar. Mas continuou. Porque meus filhos me deixaram aqui dizendo que eu converso com alma penada. E eu converso mesmo. Mas não do jeito que eles contam. Ela apontou com o queixo para a porta. As almas penadas daqui têm nome, têm carne e têm documento. E algumas ainda respiram. Serafina sentiu arrepio nos braços. Quem? Ermelina não respondeu direto. Só falou uma frase que pareceu aviso e pedido ao mesmo tempo. Eles vão tentar me fazer assinar hoje e vão te usar, porque tu é nova, tu é pobre e tu não tem quem te procure. Serafina sentiu a boca secar. Me usar como? Como testemunha, como mão que segura a minha, como quem diz que eu consenti. Serafina deu um passo para trás. Eu não faria isso. Ermelina baixou os olhos. Eles fazem a gente fazer. Com fome, com medo, com cal. Serafina olhou para o chão da cela. A cal estava nos cantos. E no rodapé havia um risco escuro que não saía. Mancha antiga. Ela se ajoelhou para esfregar. E quando esfregou, uma coisa apareceu. Bem debaixo da palha velha, um pedaço de tecido dobrado, guardado como tesouro. Ermelina viu o olhar dela e sussurrou. Pega, esconde. Serafina pegou. O tecido era fino demais para aquela casa. Tinha cheiro de guardado e dentro havia um objeto duro. Ela abriu um palmo e viu um medalhão de cobre, partido ao meio, como se alguém tivesse quebrado de propósito. Serafina sentiu o mundo dar um passo para o lado, porque ela conhecia aquilo. Não aquele, mas a outra metade. A metade que ela carregava desde pequena, pendurada num barbante, porque a velha que criou ela dizia que era só uma lembrança. Serafina ficou com a respiração presa, a mão tremendo. Ermelina viu, e os olhos dela encheram d'água sem escorrer. Tu tem a outra parte. Serafina tentou negar, mas negou fraco. Não, mostra. Ermelina pediu, não como ordem, como súplica. Serafina enfiou a mão dentro do vestido, por baixo do avental, e puxou o barbante. A metade do medalhão apareceu, escura, gasta, mas igual. Serafina encostou uma metade na outra, e as bordas quebradas se reconheceram, como dente encaixando, como verdade encaixando. Serafina sentiu o estômago revirar. E não foi medo do hospício, foi medo de si, de quem ela era, de quem ela podia ser. Ermelina fechou os olhos, uma lágrima escorreu, só uma, e ela falou com a voz quebrando no meio. Eu mandei fazer isso quando tu nasceu, para te achar se o mundo te roubasse. Serafina ficou sem ar. O pano caiu da mão. A senhora está dizendo que... Ermelina abriu os olhos e encarou Serafina com uma firmeza que doía. Eu estou dizendo que tu não caiu do céu e que teus ninguém tem nome. Do lado de fora, passos, o som de chaves batendo, metal contra metal, Belchior vindo. Ermelina se moveu rápido, como quem volta a ser prisioneira. Esconde e finge que não viu, agora. Serafina enfiou as duas metades no avental. Apertou contra o corpo como se fosse proteger um coração. A tranca abriu. Raimunda entrou primeiro, depois Belchior. Belchior olhou a cela, olhou Serafina. E o olhar dele caiu no peito dela, onde o avental estava mais cheio. O que tu guardou aí? Serafina gelou. Só pano. Belchior deu um passo. Cheiro de suor e couro molhado. Mostra. Antes que Serafina reagisse, Ermelina falou alto. Alto demais para aquele lugar. Não encosta nela. Belchior virou o rosto para Ermelina. O desprezo dele foi limpo. Cala a boca, velha. Hoje tu assina. Ermelina sorriu, triste e feroz ao mesmo tempo. Eu não assino roubo.
Belchior riu curto e respondeu como quem já fez isso outras vezes. Assina com medo, assina com fome, assina com dor. Ele olhou para Raimunda. Prepara. Raimunda empalideceu, mas obedeceu. Foi até o corredor e chamou. Doutor. Serafina sentiu o sangue virar gelo. Doutor, ali, em lugar de doente preso, um homem entrou. Não parecia doutor de cura, parecia doutor de carimbo. Chamava-se Doutor Lopo Vaz. Trazia uma maleta pequena e um papel dobrado no bolso. Ele não olhou para Ermelina como pessoa, olhou como problema. Ela está agitada, Belchior disse. Vai assinar hoje. Lopo Vaz abriu a maleta, tirou um frasco, cheiro forte de erva amarga, e um pano limpo demais para aquele lugar. Serafina recuou um passo, o corpo inteiro pedindo para correr, mas não havia para onde. Ermelina olhou para Serafina e falou baixo, rápido, como quem entrega a última coisa que tem. Se tu é minha filha, tu não vai me deixar aqui. E não vai deixar eles tomarem tudo. Serafina sentiu a garganta rasgar. Minha filha. A palavra caiu como pedra e como colo ao mesmo tempo. Belchior avançou para pegar Serafina pelo braço. Sai daqui. Tu não serve para isso ainda. Serafina segurou o avental com força, protegendo o medalhão escondido, e foi arrastada para fora da cela. Raimunda fechou a porta, trancou, amarrou o couro. Do lado de fora, Serafina ouviu o som abafado, o pano, o frasco, a luta curta de quem está fraco e preso, e depois um gemido que não era de loucura, era de injustiça. Serafina ficou com a mão na boca para não gritar, porque ali grito virava prova contra ela. Dalva apareceu no corredor, pálida. Olhou Serafina como quem vê condenação. Eles vão matar ela. Serafina negou com a cabeça, desesperada. Não vão, Dalva respondeu com uma frieza que vinha de sobrevivência. Eles não precisam matar, só precisam calar e depois dizer que ela piorou. Serafina sentiu o chão sumir. Ela pensou em fugir morro abaixo. Pensou no mato fechado, pensou em onça, pensou em fome de novo e entendeu. Fugir sem prova era morrer de outro jeito. Ela apertou o medalhão escondido e tomou uma decisão que fez o corpo dela tremer inteiro. Ela ia descobrir o que aquele papel dizia. Ia tirar Ermelina dali, nem que a casa inteira caísse junto. Naquela noite, quando o sino tocou rouco de novo, Belchior mandou Serafina levar água para a sala da mesa. A mesa do tinteiro. E quando Serafina entrou, viu o que temia. O papel estava aberto, a pena pronta, e o selo da cera novo ainda mole, como se alguém tivesse certeza de que até o amanhecer uma assinatura sairia. Serafina entrou na sala com o balde na mão. A água tremia dentro. Não por causa do vento, por causa do que ela via. O papel estava aberto em cima da mesa, a pena já molhada, o tinteiro como ferida preta, e a cera nova, ainda mole, esperando o selo. Belchior estava de costas, junto da janela, olhando a chuva cair no pátio, como quem vigia o mundo para ninguém escapar. Deixa aí, ele disse, sem olhar. Serafina colocou o balde no chão devagar e sentiu o cheiro de tinta e couro. Cheiro de coisa que prende. Ela viu o título do papel. Não entendeu tudo, mas entendeu a palavra grande riscada no meio. Interdição. E embaixo, outra palavra. Essa ela reconheceu. Herança. O estômago dela afundou. O corpo inteiro ficou quente e frio ao mesmo tempo. Belchior virou. Os olhos dele bateram no rosto dela. Depois no papel. Depois no bolso do avental dela, onde o tecido estava mais cheio. Tu tá mexendo onde não deve. Eu só trouxe água. Serafina respondeu. Belchior se aproximou, devagar, com a calma de quem sabe que ninguém ali em cima tem para onde correr. Tu aprende rápido, ele disse. Isso é bom, mas aprende uma coisa. Aqui, quem aprende demais, fica do lado de lá. Serafina ficou imóvel. A garganta fechou. Belchior pegou o papel, dobrou, passou o dedo pela cera, sentiu a maciez como quem prova carne. Amanhã cedo chega a visita, ele falou. Tu vai servir café e tu não vai abrir a boca. Serafina assentiu. Só isso. Belchior guardou o papel num livro grosso.
um livro de capa dura, manchado. Depois trancou esse livro numa gaveta, e a chave foi para o bolso dele. E aquele som da chave batendo no metal do bolso foi o som de uma sentença. Serafina voltou para o quarto de serviço com as pernas fracas. Raimunda trancou por fora, como sempre, como se fosse por bem. Serafina ficou no escuro, respirando curto, com as duas metades do medalhão queimando no bolso. Ela não tinha mais dúvida. Aquela casa não era para doente, era para dono, era para roubo com carimbo, era para matar sem faca. E no meio de tudo, uma verdade tinha acordado dentro dela. Se Ermelina era mãe, então Serafina não tinha sido só abandonada pela vida. Ela tinha sido arrancada de alguém. E os filhos que roubaram a mãe talvez fossem os mesmos homens que roubaram a filha. A chuva bateu mais forte no telhado. Um trovão fez a parede vibrar. A lamparina do corredor oscilou e quase apagou. Serafina encostou o ouvido na porta. Silêncio, depois passos e chaves. Alguém rondando, sempre rondando. Quando o corredor ficou quieto, Serafina puxou o barbante do pescoço. Sentiu o metal frio do medalhão. E pela primeira vez, não sentiu só medo. Sentiu raiva, uma raiva limpa, de filha, mesmo sem ter vivido esse nome. Perto da meia-noite veio o sinal. 3 batidas leves na tranca do quarto. 1, 2, 3. Serafina levantou num pulo. Raimunda abriu um palmo. O rosto dela estava pálido, o olho brilhando de pavor e decisão. Eles vão descer a velha antes do sol. Ela sussurrou. Vão levar para a sala e o doutor vai atestar que ela assinou por vontade. Serafina sentiu o chão sumir. Quem chega? Raimunda engoliu seco. Os filhos dela. 2, com um tabelião do arraial. Eles vêm buscar o que é deles, na caneta. Serafina apertou o medalhão no bolso. Não é deles. Raimunda olhou para o corredor, como quem escuta o diabo andar. Depois, olhou Serafina. Tu disse que ouviu a velha te chamar de Fina. Serafina assentiu. Raimunda respirou fundo. Eu vi um medalhão igual quando eu cheguei aqui, faz muitos anos. Era metade, a outra metade. Eu vi no pescoço de uma menina pequena. Uma menina que chorava de fome, que trouxeram de madrugada e mandaram levar para longe. Serafina ficou dura, os olhos arderam. Era eu. Raimunda assentiu com culpa. Eu não pude fazer nada. Eu era nova aqui. Eu também tinha fome. E Belchior já mandava. E os filhos da senhora mandavam mais ainda. A voz dela tremeu. Eu me odeio por isso até hoje. Serafina não gritou, não acusou. Não tinha tempo para isso. Você vai me ajudar agora. Raimunda assentiu de novo. Vou. Mas tu tem que entender. Se a gente falhar, não tem segunda chance. Aqui, a segunda chance vira cela no fundo e cal no chão. Serafina respirou fundo. O que a gente faz? Raimunda tirou do bolso uma chave pequena. Essa abre o armário do corredor. Lá dentro tem o molho velho, o molho das celas. Belchior deixa escondido porque não confia nem na sombra dele. Serafina pegou a chave. A mão tremia. E a porta da velha. Raimunda falou. A tranca grande é dele, mas a segunda tranca é do armário e eu sei qual chave é. Serafina fechou os olhos e viu o rosto de Ermelina no olho pequeno da cela. Viu a lágrima única. Viu a palavra filha batendo como sino dentro da cabeça. Vamos, ela disse. Elas saíram no corredor sem lamparina, só com a luz que vinha fraca do pátio, cortada pela chuva. O chão estava úmido, escorregadio, cheiro de cal e mofo. Raimunda abriu o armário com a chave pequena. A porta rangeu. Dentro, pendurado num prego, estava o molho de chaves, pesado, vivo, como se tivesse respiração. Serafina segurou. O metal gelou a palma. O som do ferro batendo no ferro pareceu alto demais. Raimunda fez sinal para ela prender no avental para não bater. Serafina amarrou com pano. Abafou o som. Um trovão estourou lá fora. A casa tremeu. E por um segundo, Serafina agradeceu o céu, porque o céu escondia elas. Elas caminharam até a ala das mulheres. O corredor parecia mais estreito à noite.
As portas pareciam mais próximas, como se o lugar quisesse sufocar. Chegaram na cela de Ermelina. Raimunda enfiou a chave na primeira tranca. Girou. A tranca cedeu. Ela soltou o couro que abafava som. Por dentro, um ruído baixo. Respiração fraca. Raimunda abriu um palmo. Serafina entrou primeiro. Ermelina estava no chão, o rosto pálido, olhos semi-abertos, o cheiro de erva amarga ainda grudado nela. Mas quando viu Serafina, o olho dela acendeu como brasa. Tu veio, ela sussurrou. Serafina se ajoelhou, segurou a mão dela. A mão era fria, mas apertou de volta. Eu vou tirar você daqui. Não é só me tirar, Ermelina respondeu com esforço. É tirar o papel da mão deles. Senão, eles me trazem de volta. E trazem tu também. Serafina sentiu a raiva subir de novo. Eu vi o termo. Tá na gaveta dele. Ermelina respirou curto. Não basta rasgar. Eles fazem outro. Tu precisa de prova. Prova de que eu tô aqui por roubo. E prova de quem tu é. Serafina puxou as duas metades do medalhão. Mostrou. Ermelina chorou sem som e sussurrou uma coisa que Serafina nunca tinha ouvido. Um nome de berço. Serafina de Sá, minha menina. Serafina sentiu a cabeça girar, como se a vida inteira dela tivesse sido uma porta abrindo. Raimunda ficou na porta vigiando o corredor, tremendo, mas firme. Ermelina tentou levantar, as pernas falharam. Serafina colocou o braço dela por cima do ombro e levantou junto, com esforço, com cuidado, como quem levanta um corpo que vale mais que o próprio. Para onde? Serafina perguntou. Ermelina apontou com o queixo. Sala do feitor, a gaveta e o livro grosso. Ele guarda tudo ali e o doutor guarda o resto na maleta. Serafina engoliu seco. E depois... Ermelina olhou para o pátio, para o sino. Depois a gente acorda o mundo. Saíram da cela. Trancaram de novo para ninguém notar a ausência tão rápido. Raimunda amarrou o couro como estava. Mão tremendo. Mas fez. Foram pelo corredor principal. A chuva batia no telhado como tapa. O vento entrava pela fresta e apagava a coragem em pequenos sopros. Chegaram à sala do feitor. A porta estava trancada. Serafina escolheu uma chave. Primeira tentativa falhou. O ferro raspou alto demais. Ela congelou. Olhou para o corredor. Nada. Tentou outra. A fechadura cedeu com um clique baixo. Entraram. O cheiro de tinta era mais forte ali. E o cheiro de cachaça também. Belchior tinha bebido. O copo estava em cima da mesa. Serafina foi direto na gaveta. Ermelina apoiada nela, respirando curto. A gaveta estava trancada. Outra chave, outra tentativa. A mão de Serafina tremia tanto que a chave quase caiu. Um rangido veio do corredor. Passo. Serafina gelou. Raimunda puxou as duas para trás da porta. Apagou a respiração com a mão. Os passos passaram, devagar, e foram embora. Serafina voltou para a gaveta. Escolheu a chave certa por instinto ou por desespero. A gaveta abriu. Dentro havia papéis dobrados, selos, assinaturas, nomes de gente e a palavra incapaz, repetida mais de uma vez. Ermelina fechou os olhos. Não sou a primeira, ela sussurrou. Serafina achou o termo da noite e achou mais. Uma carta velha, com o mesmo selo de família e um nome escrito no canto, em letra caprichada, Ambrósio de Sá. A mão de Serafina tremeu. Ermelina abriu os olhos com esforço. É um deles, ela disse. Meu filho mais velho, o que vende a própria mãe por terra. Serafina queria rasgar tudo, mas lembrou. Prova. Ela enfiou os papéis dentro do avental. Prendeu junto do medalhão. Ermelina apontou para o livro grosso. Abre. Serafina abriu o livro e sentiu o estômago embrulhar. Era um registro, não de doentes, de bens, de nomes de famílias ricas do arraial, de doenças inventadas e de datas em que alguém assinou renúncia. Em muitas linhas, a mesma anotação: sedação, assinatura, transferência. Serafina sentiu vontade de vomitar. Era uma fábrica.
Uma fábrica de viúvas vivas, uma fábrica de gente apagada. Do lado de fora, o sino tocou uma vez, sozinho. Serafina gelou. Ninguém puxou. Raimunda olhou para o pátio assustada. Não foi o vento, ela sussurrou. Tem gente lá fora. Ermelina apertou o braço de Serafina. Eles chegaram cedo, a visita, os filhos, o tabelião. O coração de Serafina disparou. Ela olhou para Raimunda. E agora? Ermelina respondeu com uma calma assustadora. Agora a gente acorda o mundo mesmo assim. Serafina saiu da sala como sombra, arrastando Ermelina com cuidado. Raimunda fechou a porta e trancou como estava, para ganhar minutos. No corredor, vozes, homens falando baixo, riso curto, chuva pingando de chapéu. Serafina viu por uma fresta do pátio 2 homens, bem vestidos demais para aquele morro, bota limpa demais para aquela lama, e um terceiro com bolsa de couro e pena, os filhos de Ermelina. E o tabelião, o mais alto, tinha o queixo duro, olhar de mando. Esse era Ambrósio, o outro era mais baixo, olho inquieto, sorriso que não chega no rosto. Esse era Bento de Sá. Belchior apareceu para recebê-los, de chapéu na mão, respeito falso, como empregado de luxo. Dr. Lopo Vaz veio atrás, maleta na mão, como carrasco de papel. Serafina sentiu o corpo inteiro tremer. Ela apertou o avental com os documentos. E entendeu. Se ela esperasse, eles tomariam tudo, e ninguém acreditaria nela depois. Ela olhou para o sino no pátio, o sino torto, o sino rouco, o sino que a vila ouvia quando o vento ajudava. Ermelina sussurrou: "Puxa, puxa sem parar." Serafina respirou fundo e correu para o pátio. Raimunda tentou segurar. "Tu vai morrer", Serafina respondeu sem olhar. "Se eu ficar quieta, eu já morri." Ela agarrou a corda do sino e puxou. O sino berrou, não cantou, berrou. 1 vez, 2, 3, o som cortou a chuva, cortou o morro, cortou a mentira. Belchior virou num pulo. Ambrósio levantou a cabeça com irritação. Bento olhou ao redor assustado. "Para com isso!" Belchior gritou. Serafina puxou de novo, com ódio, com desespero, com fome de justiça. O sino berrava sem ritmo, como animal ferido. A porta principal abriu com violência. Belchior veio correndo, e atrás dele, Ambrósio, furioso. "Quem é essa?" Ambrósio rosnou. Belchior tentou agarrar Serafina pelo braço. Serafina recuou e gritou, não palavras bonitas, só o que precisava. "Ela não é louca, ela é roubada." Ambrósio travou por 1 segundo, e esse segundo foi tudo, porque Ermelina saiu do corredor apoiada em Raimunda, fraca, pálida, mas de pé. E quando Ambrósio viu a mãe ali, viva e consciente, o rosto dele mudou. Não foi surpresa, foi raiva, raiva de plano estragado. "Mãe", ele falou falso, "olha o estado que tu te colocou." Ermelina respondeu com a voz baixa, mas afiada. "Quem me colocou foi tu, e foi teu irmão." Bento deu um passo para trás, como quem vê fantasma. Mas não era fantasma, era prova viva. Dr. Lopo Vaz já abriu a maleta. Como reflexo, como hábito. "Ela está em surto", ele disse. "Precisa ser contida." Serafina enfiou a mão no avental e tirou os papéis. Mostrou no ar, mesmo sem saber ler tudo, como bandeira. "Aqui está o roubo. Aqui está a assinatura que vocês querem. Aqui está o livro com nomes." Ambrósio avançou, os olhos dele queimando. "Cala a boca, miserável. Tu não sabe nem o que segura." Serafina puxou o medalhão, as 2 metades encaixadas, e levantou na altura do rosto dele. "Eu sei, sim, eu sei quem eu sou." Ambrósio parou seco. O olhar dele caiu no medalhão e ficou, porque ele reconheceu, não por amor, por medo. Bento ficou pálido. Isso não existe", ele sussurrou. Ermelina deu um passo para frente, tremendo, e falou com uma calma que destrói. "Existe. Eu fiz, para achar minha filha, se vocês a apagassem." Serafina sentiu o peito rasgar. A palavra "minha filha", na frente daqueles homens, foi como luz em lugar podre. Ambrósio virou o rosto, e a máscara caiu de vez. "Essa menina é uma ninguém." "É teu sangue", Ermelina respondeu.
e é minha herdeira também. A palavra herdeira foi o gatilho. Ambrósio perdeu o controle, Belchior também. Belchior puxou Serafina pelo ombro, tentou arrancar os papéis. Serafina segurou com força. O papel rasgou um pouco. Larga! Belchior rosnou. Ou tu vai pro fundo! Serafina chutou a canela dele. Não forte, mas o suficiente para soltar um segundo. E esse segundo trouxe o mundo. Lá embaixo, do caminho do morro, vozes, homens e tochas aparecendo na neblina. O sino tinha chamado gente, chamou tropeiros, chamou lavradores, chamou até um destacamento pequeno que vinha do arraial trazendo mantimentos. A primeira tocha atravessou o portão, depois outra, depois mais. Um homem de capa de couro e mosquete no ombro entrou no pátio. Olho duro, postura de mando, chamava-se Alferes Caetano Nóbrega. Que diabo é esse sino tocando assim? Ele gritou. Quem tá morrendo aqui em cima? Ambrósio tentou sorrir. Sorriso de gente importante. Alferes, isso é só o quê? Caetano cortou. Mulher gritando e papel na mão. Isso não é só nada. Doutor Lopo Vaz abriu a boca para falar de loucura, mas Serafina foi mais rápida. Ela colocou o livro grosso aberto nas mãos do alferes, apontou para as linhas, para os nomes, para as palavras repetidas. Eles trancam gente aqui para roubar, para assinar, para dizer que enlouqueceu. Alferes Caetano folheou. Viu selo, viu assinatura, viu coisa demais para ser invenção de uma pobre. E quando viu Ermelina de pé, olhando firme, a cara dele endureceu de vez. A senhora é quem? Ermelina de Sá, ela respondeu. E esses homens são meus filhos, e me deixaram aqui para tomar tudo. Bento tentou falar, a voz saiu quebrada. Ela é doente. Ermelina apontou para o frasco na maleta do doutor. Doente é quem dá isso e chama de cura. Caetano olhou para Lopo Vaz, olhou para Belchior, olhou para Ambrósio. Amarra esses dois, ele mandou para os homens das tochas, e separa esse doutor. Quero ver que cura ele anda aplicando. Ambrósio avançou num impulso, como animal encurralado. Tentou arrancar o medalhão do pescoço de Serafina, mas os homens do alferes o seguraram. Braço preso, joelho no barro, rosto na lama. Ambrósio gritou, xingou, prometeu nome e vingança. E naquele grito, Serafina viu o que ele era. Não era diabo, era homem. Homem com medo de perder o roubo. Belchior tentou correr para dentro. Caetano apontou o mosquete, não atirou, só apontou. Mais um passo e eu te abro no meio. Belchior parou, com a cara dura de quem sempre mandou em pobre, mas agora sem poder. Doutor Lopo Vaz tentou se defender com palavras. Eu tenho licença, Caetano cuspiu no chão. Licença não limpa cal, nem apaga cárcere. Enquanto eles prendiam os homens, Serafina segurou Ermelina, com cuidado, como se o mundo inteiro fosse quebrar se ela soltasse. Ermelina encostou a testa na testa dela, fraca, mas presente. Eu te procurei em oração quando eu não podia procurar com as pernas, ela sussurrou. Eu não fiquei louca, eu fiquei presa. Serafina fechou os olhos e sentiu uma coisa que nunca tinha sentido, um chão. Um lugar dentro dela que não era vazio. Ela abriu os olhos e viu Raimunda chorando em silêncio no canto. Não era teatro, era alívio e culpa saindo junto. A chuva continuava, a neblina continuava, mas o morro já não parecia invencível, porque agora havia gente vendo, e vendo é o que derruba mentira. Caetano se aproximou de Serafina com o livro na mão. Tu vai descer comigo. Eu vou. Serafina respondeu, mas eu vou descer com ela. Ermelina apertou o braço de Serafina. E com os papéis. Serafina assentiu. Contudo, enquanto Ambrósio era arrastado, ele virou o rosto e olhou Serafina com ódio puro. E cuspiu uma frase. Tu não devia ter voltado. Serafina respondeu sem levantar a voz, porque agora ela tinha aprendido a coisa mais perigosa para homem cruel. Eu nunca fui embora, eu só não sabia meu caminho. O alferes mandou abrir todas as portas da ala das mulheres, e uma a uma as trancas foram cedendo, rangendo, chorando ferro.
E Serafina ouviu o som que mais assustava naquele lugar. Gente respirando aliviada, gente percebendo que não estava sozinha. O hospício do alto do Morro do Matacão não era morada de alma penada, era oficina de roubo. E naquela madrugada, pela primeira vez, o sino tocou não para prender, mas para chamar o mundo e salvar. Naquela madrugada, o sino não chamou alma penada, chamou gente. E gente olhando é o que derruba a mentira. O alferes Caetano não precisou de reza, precisou de prova. E prova estava em todo canto daquela casa. O livro grosso não era registro de doente, era registro de roubo, nome de famílias, data de sedação, assinatura arrancada, transferência de bens. O doutor Lopo Vaz não era cura, era carimbo. Na maleta dele, o alferes achou frascos de erva forte. Dose para derrubar, dose para confundir, dose para fazer a boca da vítima parecer delírio. Belchior Murtinho confessou, quando percebeu que a estrada não tinha mais para onde correr. Ele recebia por guardar os interditados. E recebia mais quando o papel saía assinado. O povo chamava de loucura, mas o nome certo era outro. Era sequestro com tinta, e as almas penadas que Dona Ermelina dizia ouvir não eram espírito, eram gente viva, gente trancada no fundo, gente dopada, gente amarrada, gente que chorava até perder a voz. A cal espalhada no chão não era limpeza, era disfarce, para esconder cheiro, para esconder sangue de unha arrancada, para esconder a marca de quem foi arrastado. As batidas na madrugada também tinham explicação. Belchior mandava os serventes puxarem o ferro das trancas e baterem nas portas, para assustar, para deixar o corredor assombrado, para transformar o medo em obediência. O terror era ensaiado. E o palco era um hospício no alto do morro, longe de tudo, para ninguém ver. Mas a reviravolta maior não estava no livro, estava no medalhão. Quando Caetano viu as duas metades encaixadas, ele entendeu o que os filhos de Ermelina tentaram apagar. Serafina não era só uma serviçal com fome, ela era parte da herança viva, parte que não devia existir na cabeça dos ladrões. Raimunda, de joelhos, contou o que sabia. Anos atrás, numa noite sem lua, os filhos de Ermelina mandaram levar um bebê para longe. Deram a criança a uma mulher pobre e disseram que era de ninguém. E deixaram uma metade do medalhão como marca. A outra metade ficou com Ermelina escondida para um dia provar a verdade. Ermelina não enlouqueceu. Ela foi aprisionada quando começou a falar demais sobre a filha sumida. E os próprios filhos usaram a fama de mulher de visões como arma. Chamaram de psicose o que era denúncia. E assim, com um golpe só, eles tentaram roubar tudo. A mãe, a herança e a filha. O tabelião que veio com eles tentou negar, mas o livro tinha selo, tinha data, tinha a mão dele no crime. E naquela manhã, a tinta virou corrente no pulso de quem sempre achou que papel não suja. A casa de recolhimento do Morro do Matacão foi aberta porta por porta. Mulheres saíram ao pátio com olhos de animal ferido. Algumas não lembravam o próprio nome, outras lembravam de tudo e tremiam de ódio. E a vila, que sempre chamou de maldição, viu a verdade nua. Não era assombração, era ganância bem vestida. Serafina desceu o morro ao lado de Ermelina, devagar, uma sustentando a outra. E no pescoço das duas, o medalhão inteiro, não como enfeite, como prova. No caminho, Serafina não pediu desculpa ao mundo. O mundo é que devia desculpa a ela. Mas mundo nenhum pede. A gente só aprende a sobreviver apesar dele. Ermelina, fraca, segurou a mão da filha e disse a única sabedoria que presta depois do horror. Que loucura, às vezes, é só o nome que dão para calar uma mulher certa. E que fome, às vezes, é a coleira que usam para comprar silêncio. E dizem que essa história ficou falada no interior de Goiás, no ano de 1732, como se fosse aviso, porque o morro era alto, mas a crueldade humana sempre tenta ser mais alta ainda. O que achou da história? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima história do Dossiê do Tempo.